Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia, nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia, nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. Fala meu aluno, fala minha aluna, Tiradentes Online, sempre com você aqui até depois da posse. Vamos agora, nesse momento, iniciar aqui os nossas questões, nossos exercícios, uma bateria de exercícios envolvendo a parte especial do Código Penal que será cobrada aí na prova da Guarda Municipal de Caucaia. Vamos para a primeira questão, de que trata aí dos crimes contra a pessoa. E dentro dos crimes contra a pessoa, o objeto jurídico que vamos estudar inicialmente por meio de questões, crimes contra a vida. Aqui, papai, é suar, derramar suor nesse momento, para que no dia da prova não derrame sangue. É errar agora para acertar no dia da prova. Então vem para onde o filho chora e a mãe não vê, tá? Questão de número 1 das nossas resoluções de exercício. Sônia deu à luz a um bebê. No dia seguinte, acometida pelo estado puerperal, Sônia pretendia matar o seu próprio bebê atirando-o do terraço da maternidade. O que Sônia pretendia fazer era aqui a conduta tipificada no artigo 123 do Código Penal, é o infanticídio, tá? O infanticídio. O crime de infanticídio é quando a mãe, tá? Olha, é um crime bipróprio. Ela vem a matar sob influência do estado puerperal, sob influência do estado puerperal, o próprio filho, o recém-nascido, o seu filho. Olha o sujeito passivo. Só que tem que ser durante ou logo após o parto, tá? Durante ou logo após o parto. Crime de infanticídio é uma espécie de homicídio privilegiado, tal qual classifica a doutrina, e uma pena muito mais branda que o homicídio, tá? Aqui, detenção de 2 a
6 anos. Vamos lá, vamos continuar. Para tanto, solicitou a ajuda de sua amiga Beatriz, que vigiava para que ninguém visse a ação. Olha, pessoal, se a amiga dela também estava vigiando para que ninguém visse, a sua amiga também responde no crime de infanticídio como partícipe. Os crimes próprios. O que é um crime próprio? Não é cometido por qualquer pessoa, tá? Exige-se qualidade especial do agente. O crime próprio, ele admite participação, tá? Então a amiga dela, ela poderia ajudá-la nesse crime de infanticídio. Vamos lá, continuando. Em sequência, Sônia dirigiu-se ao andar de cima. Mesmo vendo que os degraus da escada estavam molhados, caiu com o bebê no colo. Diante da queda, Sônia sofreu lesões leves, porém o bebê veio a falecer. Olha, perceba, tudo mudou agora de configuração. Sônia queria praticar um infanticídio, sim. A sua amiga Beatriz, ela iria ajudá-la, então ambas iriam responder no crime de infanticídio previsto no artigo 123, mas tudo mudou. Tudo mudou porque quando ela estava subindo a escada e ela percebeu que os degraus estavam molhados, tá? Então, olha, existe aí então uma certa imprudência por parte dela. Existia aí, nesse caso, uma previsão de um resultado danoso. Ela entrou, ela veio a subir os degraus, escorregou, caiu e matou o bebê. Nesse caso, Sônia agora não responde mais por infanticídio, ela vai responder por homicídio culposo. Homicídio culposo é aquele em que o indivíduo, por meio de uma conduta dotada, eivada de imprudência, negligência e imperícia, vem a cometer um resultado de homicídio sem a sua vontade. E nesse caso foi sem a vontade. Mas, professor, ela já ia matar o menino, mas ela ia matar o menino atirando pela janela e não como foi na escada. Ela responde então pelo que de fato aconteceu, o homicídio culposo. E a amiga dela não responde mais por nada, meu amigo. Até porque os homicídios culposos, eles não admitem participação. Eles admitem coautoria, participação não. Então o que é que acontece nesse caso? A gente responde por homicídio culposo, uma pena até mais branda, bem menor do que a do infanticídio, é detenção de 1 a 3 anos. E sua amiga não poderá mais responder por nada. Eu tenho certeza que o examinador ele vai querer aqui induzir o agente ao erro dizendo que é infanticídio, porque tudo estava encaminhando para tal. Mas não é, tá? Vamos aqui aos itens. O item A. Sônia e Beatriz devem responder pelo crime de infanticídio, já está errado. B. Sônia e infanticídio, errado. Olha o C. Sônia deve responder por homicídio culposo, certo? E Beatriz por infanticídio, aí não tem lógica. Como é que uma responde por homicídio culposo, artigo 121, e a outra por infanticídio? Não tem lógica. E o partícipe, ele só pode responder pelo crime próprio se o agente também responder pelo crime próprio. Não faz sentido C. D. Sônia e Beatriz devem responder por homicídio doloso? Não. Pessoal, tem que ser o item E, vamos lá. Sônia deve responder por homicídio culposo, perfeito, tendo em vista sua conduta eivada de imprudência, certíssimo. Beatriz não deve responder por crime algum, gabarito da questão de número 1, é o item E, de, eita professor, essa foi boa. Vamos para a questão de número 2. O feminicídio é um tipo de homicídio qualificado, de acordo com a Lei 13.104. Em relação ao tema, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O artigo 121, ele fala do crime de homicídio, né? Matar alguém. Homicídio. Porém, o seu parágrafo 2º, ele traz espécies de homicídio qualificado. Qualificadoras. E o inciso 6, ele vai prever exatamente essa, o feminicídio. Professor, o que é feminicídio? Primeiramente, a vítima é uma mulher. A vítima é mulher, mas não basta que a vítima seja mulher, tá? Nem todo homicídio contra a mulher é um feminicídio. A vítima é mulher, mas tem que estar em uma dessas duas situações, uma das duas. Ou tem que ser no contexto da violência doméstica ou familiar, ou então por menosprezo à condição do sexo feminino. Menosprezo ao sexo feminino, ao gênero feminino. E cuidado, tá? A mulher também pode ser autora do crime de feminicídio. A mãe que mata a filha que mata a mãe, a irmã que mata a outra, elas respondem por feminicídio, porque elas estão matando uma mulher no contexto aí da violência familiar ou doméstica, tá? A vítima tem que ser mulher, tem que ser a mulher nesse contexto. Agora,
o sujeito ativo, o infrator, tanto pode ser o homem como pode ser a mulher. Vamos aqui, vamos aos itens. Ele quer a afirmativa correta, né? Vou pegar o vermelho. O item A. O feminicídio é um crime praticado por um homem contra uma mulher em qualquer situação, errado. E não necessariamente tem que ser um homem, tá? B. A pena independe de ascendentes ou descendentes presenciar o crime. Olha, muito cuidado. Nesse caso aqui, a questão, ela está falando que a pena ela vai independer de um pai, a mãe presenciar o crime. Mas aí nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque existem as majorantes. As majorantes é quando haverá um aumento lá na terceira fase da dosimetria da pena. E quais são as majorantes do crime de feminicídio? Que a gente vai ver lá no parágrafo 7º do artigo 121. Ascendentes ou descendentes presenciarem o crime, a vítima está gestante ou nos 3 meses posteriores ao parto, se o indivíduo quebra a medida protetiva, se ela tem mais de 60 anos. Existem causas em que essa pena será majorada de 1/3 até metade. Então, até 2/3 nesse caso, né? Então, professor, e aí, o que é que vai acontecer nesse caso? Olha, nesse caso, o que vai acontecer é, se esse item está falando da pena base, de fato, a pena não vai se alterar. Continua sendo um homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos. Ó. 12 a 30 anos. Mas se ele está falando da pena final, tem que ter alteração. Então vamos fazer o seguinte, a gente deixa esse item no stand-by. Se ele estiver falando da pena base, independe mesmo. A pena base é 12 a 30 anos. Agora, se ele está falando da pena final, vai depender. Vamos ao C. Os tipificadores do crime são menosprezo pela condição de mulher, discriminação de gênero e objetificação. Morreu? Isso é uma tipificação do feminicídio, esse já é o meu gabarito. Então o item B ele acaba estando errado, né? A pena, nesse caso, quando ele fala que ela independe, ele está falando lá da terceira fase da dosimetria, né? Então o item B está errado. A pena depende, sim, aí da presença dos ascendentes e descendentes. Nesse caso aí, ó, ela vai mudar, né? Tal qual ocorre na terceira fase, é uma espécie de majorante que a gente vai ver depois. É um aumento de pena. É um aumento de pena. O item D, vamos lá. Crimes contra cônjuges, parentes ou companheiros de integrantes do sistema prisional ou força nacional não são considerados feminicídios, uma vez que a vítima, nesse caso, não é mulher. Não é bem isso, pessoal. De fato, não vai ser feminicídio, mas não é porque a vítima não é mulher. O feminicídio, eu já disse, a vítima tem que ser mulher dentro do contexto da violência doméstica ou do menosprezo, tá? Então, nesse caso, está errado porque essa não é a explicação. O item é, para que um crime seja considerado feminicídio, é necessário que as medidas protetivas tenham sido decretadas e descumpridas. Não, isso não é condição para o feminicídio. Isso daqui é uma causa de um aumento de pena, de uma majorante do feminicídio. Mas não é necessário que, para que seja feminicídio, primeiramente tem que ter uma medida protetiva descumprida. Nada a ver. Errado também o item E. Gabarito, então, é o item C. Próxima questão. 3. Em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisa as seguintes afirmações. Lembrando que ele quer o incorreto, eu já vi aqui embaixo. Ó, se ele quer o incorreto, vamos buscar o que é errado. O item 1. O crime de homicídio é privilegiado se praticado sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima. Pegadinha, não é influência, é sob o domínio de violenta emoção. Então o item 1 está errado, ele já tem que estar no meu gabarito. 2. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são incompatíveis entre si. Errado. De modo que é vedado sua imputação simultânea sob pena de bis idem. Muito cuidado em relação a isso. O homicídio, ele possui várias qualificadoras. E eu trouxe tudo isso na minha aula de teoria. É interessante que você assista a aula de teoria para que depois você venha resolver questões comigo. Olha isso, a qualificadora do motivo torpe, que envolve a ganância, o egoísmo, ela é uma qualificadora de natureza subjetiva. E o feminicídio? O feminicídio, ele tanto pode ser de natureza objetiva e subjetiva, classificado pela doutrina. Mas o STF está considerando ele de maneira objetiva. Pessoal, quando que ocorrerá aí a
incidência, a compatibilidade, o reconhecimento de duas qualificadoras no mesmo crime de homicídio. Um crime de homicídio. Quando que o juiz ele pode reconhecer a incidência de duas qualificadoras? Quando elas forem de naturezas diferentes. Se uma for subjetiva e a outra for objetiva, pode haver sim a incidência das duas. Elas são compatíveis. Traz na tela. São ou não são diferentes? São. Motivo torpe é subjetiva. Feminicídio é objetiva. Logo, há compatibilidade. Então, uma agrava a outra. Então, o marido que mata a esposa para ficar com a herança dela tem duas qualificadoras. Feminicídio, porque ela é esposa dele, violência familiar, e a torpeza, ele queria a herança. Então, o juiz pode reconhecer as duas qualificadoras. As duas. Então, o homicídio é qualificado e ainda vai ter um agravante. É compatível? É, porque são de naturezas diferentes. Uma é objetiva e a outra é subjetiva. Então, o item está errado, porque diz que é incompatível. Olha aqui, ó, incompatível. Se está errado, papai, então a gente quer ele, né, no gabarito, ó, porque ele quer o incorreto. Olha o 3. O homicídio é qualificado se praticado com o emprego de arma de fogo. Olha, cuidado. Está errado também, está incompleto. Para que o homicídio seja qualificado com o emprego de arma de fogo, tem que ser um de uso restrito e um de uso proibido. Se for uso permitido, não qualifica, tá? Professor, qual é esse inciso? Parágrafo 2º, inciso 8. Então, pessoal, todas as três estão erradas. Todas estão incorretas. Gabarito é o item D. Vamos para 4. O feminicídio, crime cometido contra a vida de uma mulher devido à sua condição de sexo feminino, tem o aumento de pena se praticado. Vamos lá. Artigo 121, parágrafo 7º. Vamos trazer ele aqui. Quais são as causas de aumento de pena no feminicídio? Aumento de pena. Lembrando, pessoal, que o crime de feminicídio ele já é um homicídio qualificado, tá? Qualificado pela violência doméstica, pela menospreza à condição do sexo feminino. E além de qualificado, poderá incidir causas de aumento de pena sobre ele. Quando? Vamos lá, ó, de 1/3 à metade. Ó. Quando? Quando a vítima está gestante, ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou nos 3 meses posteriores ao parto, quando a vítima ela tem mais de 60 anos, menos de 14, ou quando ela possui alguma doença degenerativa, se há a presença de ascendente ou descendente da vítima, filho, filha, neto, pai, vó, e essa presença tanto pode ser virtual como física, pode ser pelo telefone, pode ser uma presença se os filhos estão só ouvindo os gritos da mãe, isso considera-se presença física audível, ou se há o descumprimento de medida protetiva. O cara descumpriu a medida protetiva e depois matou, então aumenta a pena também, viu, papai? Aumenta a pena. Vamos aqui ver quais são os itens que trazem tudo isso. Ele quer as causas que aumenta, né? Então vamos lá. O item A. Contra vítima menor de 18 anos. Não, é menor de 14, já está errado. Contra vítima portadora de doença degenerativa. Sim, que acarrete condição limitante. Ótimo. Esse é o nosso gabarito, tá? Mais de 60, doença degenerativa. C. Durante a gestação, sim. Ou nos 6 meses posteriores? Não, são nos 3 meses posteriores. D. Na presença física ou virtual? Perfeito. De descendente? Perfeito. Ascendente? Sim. Irmão? Não. Ascendente ou descendente. Contra vítima com idade igual ou maior a 65 anos? Não. 60 anos. Então, questão de número 4, gabarito é o item B de bravo. Vamos para 5. B. É um adolescente de 13 anos, com sérios problemas de autoestima, o que o conduz a um estado de depressão. A. Maior de idade, sabendo das condições de B e interessado na fortuna de que este é destinatário, instiga-o a se matar, convencendo de que o paraíso seria muito melhor para ele do que a situação atual. B em razão de suicídio. Olha, cuidado. Existe um crime previsto no artigo 122
que é o crime de induzimento ao suicídio. Quando você induz alguém a se matar e essa pessoa se mata, você responde no artigo 122, de forma qualificada, tá? Se a pessoa se mata, reclusão de 2 a 6 anos. Mas haverá uma desclassificação desse crime, tá? Haverá desclassificação do induzimento ao suicídio para o homicídio. Ou seja, a pena vai ficar mais grave. Quando? Quando você faz uma pessoa se matar e essa pessoa tem menos de 14 anos. Ou então se ela não tem discernimento sobre seus atos. Então, nesse caso, perceba, existem 4 crimes contra a vida, traz na tela. São 4 crimes contra a vida. É o homicídio, artigo 122. O induzimento ao suicídio ou à automutilação, ou 121 aqui, né, e o 122 aqui, ó. Artigo 122. O infanticídio, que a gente já viu na primeira questão, artigo 123. E o aborto. 124 ao 128. 4 crimes contra a vida. O induzimento ao suicídio, se tu induz alguém a se matar e a pessoa morre, tu responde, reclusão de 2 a 6 anos. Mas, se a pessoa tem menos de 14 anos ou não possui discernimento do que faz, não é mais induzimento ao suicídio. É o parágrafo 7º do artigo 122. Isso daqui vai virar, sabe o quê? Homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Induziu alguém de 15 anos a se matar, artigo 122, induzimento ao suicídio. Induziu alguém com menos de 14 anos a se matar, artigo 121, se ela morre. Se ela morre ou sofre lesão gravíssima, aí vai ser lesão corporal gravíssima. Nos demais casos é artigo 122 mesmo. Então, na questão, ele induziu um menino de 13 anos a se matar. E o menino conseguiu, se suicidou. Desclassifica, o crime é de homicídio. Vamos lá. Nessa situação hipotética, a conduta o item A é considerado homicídio simples? Não, porque ele tem menos de 14 anos, é qualificado. Induzimento ao suicídio, não. Atípica, é claro que existe crime. Induzimento na forma qualificada, só seria induzimento na forma qualificada se ele tivesse 14 anos ou mais, tá? O item é homicídio qualificado, visto que a vítima tem menos de 14 anos e existe também um motivo torpe. Questão de número 5, o item é o nosso gabarito e vamos para 6. João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta emoção, desferiu golpes de faca contra o peito de Francisco, que faleceu em razão desse ato. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que João, estamos diante aqui do artigo 121, parágrafo 2º. Melhor dizendo, parágrafo 1º. É o homicídio privilegiado, tá, pessoal? Nesse caso aqui, nós vamos ter uma redução de pena. Professor, é justo, professor? Redução de pena para quem mata alguém? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Quando, professor? Quando o indivíduo mata outro impelido por motivo de relevante valor moral ou social. 2 situações já aqui, são 3, tá? Já trouxe 2. Então o cara matou um indivíduo. O cara tava atrás dele, traz pra mim. Chegou lá no cara, viu o cara lá parado, deu um monte de tiro no cara. Mas o cara tinha estuprado a irmã dele. Olha, eu matei ele, mas ele estuprou minha irmã. Perceba que há aqui, um motivo de relevante valor moral. Ele responde por homicídio? Sim, não vai ser isento de pena, não, viu? Mas a sua pena vai ser reduzida, de 1/6 a 1/3, ou por motivo de relevante valor social. Não foi com a irmã dele, mas ele matou um estuprador, que estava estuprando as pessoas. Ele responde, ele não é justiceiro. O Brasil não aceita justiceiro. E nem deve aceitar, né? Mas ele vai ter a pena reduzida. Ou então tem uma terceira situação. Essa terceira situação tem que ser logo após, tá? Essas 2 primeiras não precisam ser logo após. Agora a terceira, sob o domínio. Não é influência, tá? Sob o domínio. Se for influência, é uma atenuante, não uma redução de pena. Sob violenta emoção. Violenta emoção. Logo após, nesse caso aqui é logo após, tá? Logo após injusta provocação da vítima. Injusta provocação da vítima. Cuidado, tem que ser logo após, olha. E não é sob influência, é sob o domínio. Então, nesse terceiro caso, a vítima ela está sendo humilhada pelo outro. A vítima não, né? Na verdade, quem vai morrer é que está humilhando.
O agente está sendo humilhado pela vítima e ele, num momento de raiva, quebra uma garrafa e mata ela com os vidros da garrafa. Ele é um homicida? Claro, mas nesse caso, privilégio redução de pena. Vamos lá. A questão ela quer exatamente isso, né? Vamos ver se traz todos os fenômenos mesmo. Vamos apagar aqui. Logo após, ok, ter sido provocado injustamente, sob o domínio, olha as palavras, de violenta emoção, desferiu golpes de faca, e aí Francisco faleceu. Então, pessoal, homicídio privilegiado. O item A não é simples, o item B é o nosso gabarito, homicídio privilegiado. O C vai dizer motivo fútil? Claro que não. O D não responderá por crime agindo em legítima defesa? Não é, olha, pessoal, a legítima defesa tem que ser proporcional. É repelir uma injusta agressão e não uma injusta provocação. Para ser legítima defesa, esse cara tinha que estar querendo matar ele naquele momento, atual ou iminente. Está errado também. E o item E fala motivo torpe errado, gabarito é o item B de bravo e vamos para a questão 7. Olha, a gente já viu essa, ó. O crime de feminicídio tem a pena aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. Vamos lá. A gente já viu uma parecida. Durante a gestação, nos 6 meses? Não, são 3 meses posteriores ao parto. Contra pessoa com menos de 18 anos ou mais de 60? Não, é menos de 14. Com emprego de tortura, outro meio insidioso, isso daqui é uma qualificadora, mas não tem nada a ver com a majorante de feminicídio. Após o descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência, olha, eu não acho que esse item eu não acho que esse item D está errado. Mas a banca considerou porque falou qualquer medida protetiva de urgência. Na verdade, o Código Penal fala medida protetiva de urgência. Aí esse qualquer, o examinador quis botar ele como sendo errado. Então vamos dar um X nele. E o item é, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Esse é o nosso gabarito. O item é, vamos para 8. Assinala a opção correta no que se refere às regras previstas no Código Penal relativamente ao crime de homicídio. A. Em caso de homicídio qualificado, o juiz poderá aumentar a pena de 1/6 a 1/3, tal qual como ocorre no caso de crime praticado por motivo fútil. Pessoal, no crime qualificado não há um aumento de pena. No crime qualificado já tem uma pena mais rígida, já é uma pena base mais rígida, reclusão de 12 a 30 anos. Não tem esse aumento de 1/6 a 1/3. Aumento de 1/6 a 1/3 é majorante, tá? Então, ó, não é esse aumento de 1/6 a 1/3. B. No crime de homicídio culposo, a pena deverá ser aumentada de 1/3 se o crime resultar de inobservância das regras técnicas da profissão. Perfeito, perfeito. No caso do homicídio culposo, é uma pena bem mais leve, tal? Bem mais leve. Parágrafo 3º. Olha a pena, detenção de 1 a 3 anos. Bem mais leve. Mas essa pena poderá ser aumentada, tá? Professor, quando que essa pena pode ser aumentada? Em 1/3. Aumenta em 1/3. Quando o indivíduo foge para evitar a prisão em flagrante, quando ele não presta imediato socorro à vítima, imediato, ou na inobservância das regras da profissão. Foi um médico que matou alguém porque ele acabou não observando as regras da sua profissão. Foi um engenheiro que acabou matando aí, ó, os seus operários, né, os pedreiros, porque acabou fazendo um cálculo errado. Então, se esse homicídio é culposo, mas ele foi gerado de uma não observância da profissão, além da pena vai ter um aumento de 1/3. Está aqui, ó. Aumento de 1/3. Então, o item B é o meu gabarito, viu? C. Considera-se qualificado tanto o homicídio contra policial militar no exercício de sua função, quanto o praticado com emprego de arma de fogo. A gente já sabe que para ser emprego de arma de fogo, só é qualificado se a questão falar que é de uso restrito ou proibido. Porque se for permitido, não é. Errado, C. Todos os homicídios praticados contra as mulheres são feminicídio? Não, a gente já viu na primeira questão, que só no contexto da violência doméstica ou por menosprezo à mulher. Nas hipóteses de homicídio, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Faltou uma informação aqui. O perdão judicial que pode ocorrer ao princípio da bagatela imprópria no homicídio é só no homicídio culposo. Se um pai sem querer mata seu filho saindo da garagem, sem querer, culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Por quê? Porque naquele momento a sanção, o que é a sanção? A pena, a detenção, ela não vai
mas punir aquele autor frente à dor que ele está sentindo por ele ter causado o crime. A dor é tamanha que sanção nenhuma vai conseguir aí punir e anular essa dor. Mas só no culposo. A questão não traz isso, a questão diz homicídio. No doloso não existe o perdão judicial. Então faltou aqui, ó, homicídio culposo. Errado aqui o item E, tá? Então questão de número 8, nosso gabarito vai ser o item B de bravo. Vamos para a questão de número 9? Vamos, mas depois daquele café. Cuida, papai. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia, nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. E saiu o edital para o concurso da Guarda Municipal de Caucaia, nível médio. Essa é a sua chance de entrar no serviço público. O Tiradentes Online oferece um curso completo e estruturado para você gabaritar a prova. E o melhor, com 40% de desconto. Olha só ao que você terá acesso: videoaulas com acesso ilimitado, material em PDF, resumos direcionados, resolução de exercícios, atualizações constantes e muito mais. Não perca tempo, aproveite nosso desconto exclusivo de 40% e comece a estudar agora. Clique no link e agarre essa oportunidade. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.